Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Smartness. Estamos começando aqui o nosso projeto de leituras jurídicas, né? Com a nossa primeira obra, que está aqui, Comunicação Não Violenta. E vamos fazer uma pequena introdução à leitura dessa obra, que eu quero mostrar alguns dados interessantes aqui para vocês, para a gente refletir sobre a leitura. Primeiramente, algumas questões sobre leitura, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui, deixa eu ver se o meu sistema aqui funciona, é sobre... Aqui, abriu. Uma introdução à ritualística da leitura. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: toda vez que a gente vai começar algo, né, tudo que se começa envolve um ritual, né? Seja o ritual do nascimento, seja o ritual de um casamento, seja o ritual da sua faculdade, né? Então, toda vez que a gente começa alguma coisa, né, um novo emprego, sempre tem um ritual, né? Você está adentrando algo que é novo a você, né? Você está tendo uma conexão a algo novo. E no caso que nós estamos aqui falando, você está tendo uma conexão a um novo repertório mental. E aí, veja a importância disso, né? Quando você inicia lá, você nasce com a sua família, você vai adquirir um repertório mental, né, da comunicação familiar que existe antes de você. Então é um repertório que você não pode escolher, né? Você vai nascer num local, né, num território, num povo, né, um conjunto de pessoas que também já tem um modelo de estruturação social anterior a você. Logo, o repertório mental que você vai receber desse conjunto social também já é predeterminado, né? Durante a sua vida, você vai ser bombardeado a todo momento por uma mídia que vai lhe trazer um repertório mental, mas que não é também seu, né? É que está sendo levado a você, né? E daí você começa, né, a poder, a partir dessas concepções que lhe são dadas, né, fazer algumas escolhas. E aí, claro, né, quando você vai escolher um curso, quando vai escolher uma formação superior, você tem uma certa liberdade de, né, a partir dos repertórios que você já tem, e esse é o detalhe, né, então por isso que é uma certa liberdade, de escolher um caminho a seguir, né, a partir daí. Agora, em relação às leituras, aí que vem a grande diferença. Quando você decide ler algo novo que você não tem conhecimento, mas que você quer aprender sobre, você tem, claro, uma parte de influência dos repertórios que você já formou, mas você também tem a liberdade de escolher qualquer leitura à sua disposição. Então, daí a importância da gente fazer uma ritualística, né? Uma escolha de leitura, né? Encarar o encontro de um livro, né? No nosso caminho, né? Quando a gente encontra um livro no nosso caminho, que a gente faça boas escolhas, né? E que aproveite o máximo. Por quê? Porque a partir do momento que eu faço a leitura deste livro, ele vai fazer parte do meu repertório mental. Então, daí a gente saber muito bem, ter cuidado, né, de escolher os repertórios mentais que a gente quer para nossa vida, né? E a gente pode dizer que essa obra, né, Comunicação Não Violenta, que é uma obra que já vendeu mais de 3 milhões de cópias no mundo todo, né, é uma obra que vale a pena a gente ter no nosso repertório mental, tá? É uma obra que eu comprei algum tempo atrás, ela estava guardada aqui, né, junto com um outro material todo que eu tenho, para quando eu pudesse começar a desenvolver essa questão, né, da resolução alternativa de conflitos, que é algo que agora, né, por uma demanda do curso de Direito, que nós vamos ter essa disciplina no curso de Direito, é uma demanda que surgiu e a partir de agora, então, nós vamos compartilhar a formação deste repertório mental, tá? Então veja a importância dele para todos nós, né? Mesmo quem não é do direito, né, seja de outro curso, mesmo vocês podem aproveitar desse conteúdo, não é, para formar repertórios mentais, até porque com relação a este livro, Comunicação Não Violenta, ele não é um livro jurídico, né? Ele é um livro sobre comunicação humana, né?
sobre relacionamento humano, tá? Então, voltando aqui, né, vejo a importância dos repertórios mentais para todos nós, né? Aqueles que não são dados, né, que a gente recebe essa informação e tem muito pouco que lidar com ela, e daqueles que são escolhidos, onde a gente tem, né, a capacidade, a possibilidade de mudar nossos caminhos, mudar nossos pensamentos, mudar nossas concepções, né, avançar em algo mais produtivo, em algo mais construtivo, aquilo que nós queremos encontrar pela frente. Então, todo ritual, tá? Toda iniciação de algo, todo começo, tem uma ritualística, tem um procedimento, tem uma conexão com o material. Nesse momento, com esse primeiro livro, né, eu estou fazendo mais uma explicação sobre isso para que vocês tenham, né, consigam já, quem ainda não teve conhecimento, não aprofundou nesse assunto, né, possa ter essa sinapse a partir de agora. Então, quando a gente começa a ler um livro, né, a gente tem que ter um começo ritualístico com ele. O que significa isso, né? Para algumas pessoas, né, eu já tive alunos assim, que quando compravam um livro, né, a primeira coisa que faziam era cheirar o livro, né? Pega o livro, né, cheira o livro. Esse já é o livro que já está aqui na minha estante há algum tempo, ele tá com cheirinho de poeira, né? Ele já não está com cheirinho mais de livro, né, que recém chegou. Mas tem pessoas que atribuem, né, a cada livro um cheiro diferente, né? Então você pega o livro, né? Por isso da importância. É claro que nesse projeto aqui a gente vai utilizar as cópias, né, dos livros para leitura, né, as cópias digitais. Mas quem puder depois fazer a leitura, né, vá na biblioteca, pegue o livro, né? Porque tem muita importância, né? Você sentir o livro nas mãos, né? Você pegar o livro, sentir o peso do livro, sentir o formato dele, poder observar a capa, contracapa, né? Observar as orelhas, observar a exposição física do livro, né? Então, por quê? Porque isso é uma conexão material, né? Nós somos seres materiais, né? Nós somos seres viventes, seres de percepção. O mundo digital, ele é um mundo interessante, ele facilita a nossa vida, né? Permite que a gente possa, né, ler um livro com baixo custo, mas é importante que a gente possa fazer essa conexão, tá? Que a gente possa ter, num momento específico, né, um contato com o livro. Então, por exemplo, nada impede que você vá numa livraria, numa loja de livros e pegue o livro, né? Até isso é muito recomendado. Quando você quer estar interessado no livro, você vai na livraria, vê o livro, pegue na mão, né? Segure o livro na mão, né? Veja o peso, sinta, né, o cheirinho do livro, veja que intuição vem a você. Como é que você se sente com esse livro na mão, né? Qual sensação trouxe a você? Então você pode fazer isso numa livraria, né? Dá um pulinho numa livraria e faça esse primeiro ato de conexão com o livro, tá? Lembre-se que nós falamos, se esse livro é importante, a exemplo deste livro aqui, ele vai fazer parte do seu repertório mental. Então ele tem que receber uma atenção especial, entendeu? Vai fazer parte de você. Então ter essas conexões iniciais com o livro vão ajudar você a ter mais, né, rapport com esse material, entendeu? Porque o nosso cérebro, né, tende a guardar informações, né, ligadas a questões, né, do mundo material e não só informações abstratas, né? Tá bom? Então, voltando aqui ao nossos slides, ter esse contato com o livro, né? Observar os detalhes da capa, contracapa, orelhas, dedicatória, epígrafe, ficha catalográfica, sumário, prefácio, dados finais. Tudo isso é parte da ritualística pré-leitura, tá? Então, a gente ainda está numa ritualística pré-leitura, a gente vai ter uma conexão inicial com o livro. Então, a gente vai fazer o quê? Vai ver os detalhes do livro, né? A gente não vai mexer no recheio, a gente sabe que o recheio é o mais importante, mas num primeiro momento a gente vai aguçar, né, o nosso interesse, aguçar o nosso cérebro, né? Fazer uma preparação cerebral para essa leitura, né? Então, no primeiro dia que você vai mexer com o livro, né, o ideal é que você faça essa preparação.
né? E aí no dia seguinte, né, você vai ter uma noite de sono, né? O seu cérebro vai trabalhar, já vai começar a trabalhar sobre esse assunto, e aí no dia seguinte você começa então a leitura do conteúdo, tá? Então são técnicas básicas de leitura que são mais para a gente aproveitar mesmo, né? Para ter essa ritualística, né? Para dar valor às pequenas coisas, né? Porque as pequenas coisas elas são muito importantes, especialmente quando a gente encontra um livro dessa importância na nossa frente, tá bom? Então, esse é uma pequena exposição, né? Gastei bastante tempo aqui para mostrar para vocês como é que se faz esse caminho, né? E claro, né? Sempre recomendar que aqueles livros que são importantes para vocês, né? Quando vocês puderem, vocês tenham o livro, né? Tenham o livro físico, né? Façam anotações, guardem o livro físico, tá? Então, quando vocês encontrarem um livro que vocês acham importante e você já tem a condição de adquirir, façam essa opção para ter esse material com vocês, tá bom? Voltando aqui ao slide, eu tirei umas fotos aqui, então, da capa, né? Para mostrar detalhes para vocês, né? Para vocês entenderem bem isso. Olha só. Então, olha que interessante essa capa, né? Ela vai trazer aqui uma imagem de duas mãos, né? Não sei se vocês já captaram o que significa essa imagem, né? Mas talvez, né? Se vocês olharem assim por um ângulo um pouco mais aberto, ela vai significar um abraço, né? E o abraço tem muito a ver com essa questão da conexão humana, né? Da conexão afetiva, né? De um afeto positivo. A gente abraça quando a gente tem um afeto positivo pela pessoa. Então veja que o que a capa tem a transmitir para a gente, né? As cores também são muito interessantes, né? A cor laranja é uma cor ligada à alegria, à felicidade, tá? Então é uma colocação bem proposital aqui da imagem. Quando a gente percebe aqui, né, na contracapa, né, é sempre importante, então, a gente começa pela capa, né, vai lá, vê os detalhes da capa, namora um pouquinho a capa, né, procura identificar o que está sendo dito ali, porque sempre tem alguma coisa que está sendo dita, né, e depois a gente vai para a contracapa. Então, na contracapa também a gente vai ler, né, vai procurar, e uma das coisas importantes aqui, né, na contracapa, por exemplo, né, que ele vai falar da questão né, que é um aprimoramento para relações pessoais, né, profissionais, aprender a comunicação para aprender o uso da palavra, né, e uma das coisas que eu acho mais importante quando a gente fala em resolução de conflitos, tá, que é uma das coisas balizares para todos nós, que é a libertação, tá. Nós entendemos, né, isso aí já é um ponto de vista de estudo nosso, de que o conflito ele é uma interprisão, né? Porque quando você está com conflito com alguém, você está conectado a essa pessoa, você está preso a ela, né? E quando você resolve o conflito, você se liberta, né? Você se liberta daquela interprisão, né? Você ainda pode continuar tendo conexão com aquela pessoa, mas já não é uma conexão mais nociva, né? O conflito nesse sentido, ele é uma doença psicossomática, né? Ele faz a pessoa adoecer. Então daí a gente trabalhar para se desfazer do conflito e para se libertar. Então vejo que o livro traz essa ideia, né? A gente já consegue detectá-la logo ali, né? Na contracapa. Então isso é um bom indício, né? De sintonia das ideias. Uma coisa assim que talvez eu colocaria em crítica, né? Porque essa aqui é a capa da versão publicada no Brasil, né? É se colocar aqui um juiz, né? Para se fazer um comentário na capa do livro, né? Então veja, esse livro ele é muito mais do que meramente uma resolução jurisdicional de conflito, né? Quando você tem lá um juiz que dá uma sentença, né? Este livro vai muito além disso, né? Ele ensina a maneira de se comunicar entre pessoas, né? E quando você está na esfera de comunicação que você precisa usar a jurisdição, você está numa comunicação tutelada pelo Estado, aonde você vai ter, se você não resolver o conflito, a imposição do Estado para resolver o conflito. Então aí você está utilizando, né, de outra esfera
que não é essa esfera bem do livro, né? Então veja, há uma dissonância ali, né? O livro ele trabalha com essa capacidade das pessoas resolverem conflitos pela comunicação, sem precisar usar, né, a coerção do Estado, né? Então vejo que destoa e aqui expõe muito, né, de uma falha nossa. Então veja, a gente já começando a fazer análise crítica do livro, né? Uma falha nossa, né, desse ímpeto que nós temos no Brasil pela jurisdição, né, pelo Estado e principalmente pelo judiciário, de colocar tudo sob o ponto de vista judicial, quando as coisas não são assim, né? Na verdade, se nós conseguíssemos resolver nossos conflitos fora do judiciário, seria muito melhor para todos nós, né? Não só em termos de custo, né, de se manter um dos judiciários mais caros do mundo, mas também em termos de capacidade das pessoas, né, viverem suas vidas de uma maneira mais plena, sem estarem, né, interpresas a conflitos e sem precisarem recorrer, né, ao judiciário para resolverem conflitos interpessoais, né? E quando tem uma obra que eu vou recomendar a todos vocês que se chama Acesso à Justiça, que se pesquisou as formas de acesso à justiça no mundo, não é o livrinho que fizeram aqui no Brasil que se chama Acesso à Justiça, que é uma mera compilação de um ponto, pequeno ponto de conclusão dessa grande pesquisa mundial. O que se percebe no mundo inteiro é que a maior parte dos conflitos, elas não são resolvidas no judiciário, elas são resolvidas de formas alternativas, né, que para nós se chamam formas alternativas, mas que em todos os outros, grande parte dos outros países, são as formas principais. Por exemplo, né, é, em alguns países orientais, você tem um líder da comunidade que ele leva as pessoas a conversarem, né, quando há um problema. Isso existia no Brasil no passado e se chamava juiz de paz. Hoje, juiz de paz é só para fazer casamento, mas no passado, o juiz de paz ele tinha essa finalidade, né, de levar as pessoas a conversarem e resolverem o conflito de uma maneira pacífica. Então vejam que, né, a escolha não foi adequada, né? A gente vê que isso aí, na verdade, é um arquétipo, né? É um dado do inconsciente coletivo do país, fixando, né, toda a questão à autoridade, né? Quando, na verdade, a gente tem que escapar da autoridade para resolver o conflito a partir do momento que as pessoas, as partes, os interessados, resolvem, né, por sua livre vontade, conversar e tentar resolver as coisas de uma maneira diferente. Então vejam como isso impacta o próprio discurso, né, do que foi colocado na capa na versão brasileira. Tá, esse é um detalhe interessante. Nas orelhas do livro também a gente vai achar coisas bem interessantes, né, que é uma das orelhas aqui, né, foi colocado aqui o neto do Gandhi, né, Arun Gandhi, que é um grande pacifista da humanidade. Gandhi era formado em direito, né? E ele libertou a Índia, né? Do colonialismo inglês. E nós temos aqui o Pierre Weil, né? Que é uma frase do Pierre Weil aqui, falando sobre empatia, né? E a importância da empatia na resolução dos conflitos. Pierre Weil é um psicoterapeuta transpessoal, realmente tem obras muito interessantes, tá? E para quem quer se aprofundar nos estudos, né, relacionando direito e psicoterapia, ele é uma obra bem interessante. Na outra contracapa, a gente vê aqui um pouco a história do autor, né, da formação dele, né, enquanto psicólogo, na área de psicologia social, tal. E ele fundou um instituto, né, o Centro para Comunicação Não Violenta, na Califórnia. E hoje ele mora na Suíça, né. Então, a gente já vê aí também uma questão bem interessante, né, uma análise bem interessante que a gente faz, né, de que ele acaba optando por morar nos países mais seguros e mais tranquilos do mundo, né. Então é bem interessante essa dialética, né, e quando, né, as opções são pelos oásis também, né, um local totalmente, né, isolado, população limitada, né, alto índice de qualidade de vida. Então isso demonstra bem, né, para a gente sempre fazer essa análise, né,
de tudo que a gente vai ler com um ponto de vista crítico, claro, né? A gente em nenhum momento desqualifica o autor, respeita tudo que ele produziu, mas a gente também, né, observa dados de realidade quando são trazidos assim para nossa observação. Adentrando já o livro, né, a gente já olhou, já viu, já namorou, já entendeu, né, mais ou menos como é que as coisas estão. E aí a gente vai sempre na ficha catalográfica. Eu acho muito interessante esses livros estrangeiros, pessoalmente. A gente sempre vê aqui, né, que as traduções para o português geralmente não são corretas, né, tem um processo de marketing envolvido aí, né, algum interesse econômico, mas a gente observa que nesse caso aqui, né, olha, comunicação não violenta, então se respeitou, né, mas tem dois pontos aqui, né, a linguagem da vida, né, então aqui volta, né, para aquilo que eu estava comentando, de você, né, colocar um juiz para comentar, né, a contracapa de um livro que é a linguagem da vida, né, que é algo que é inerente a todos, né? E que não só é inerente à existência do conflito. Pelo contrário, quando há uma comunicação não violenta, significa que o conflito não tende a ocorrer, não é? Então essa é uma ideia profilática. Voltando aqui, nos agradecimentos, tá? A gente sempre, então tá vendo, né? A gente tá namorando o livro e tá olhando ele por todos os seus ângulos. Nos agradecimentos aqui a gente tem Carl Rogers, né? E Carl Rogers é um grande psicólogo social, com, né, talvez um dos mais conhecidos, que desenvolveu várias técnicas de trabalhar em grupos, tá? De fazer psicoterapia em grupos. Então, aqui a gente observa quem é, né, o referencial, né, talvez o marco teórico maior do Rosenberg, né, que é o Carl Rogers. Então aqui é legal a gente olhar isso, porque quando a gente percebe os marcos teóricos, a gente consegue perceber quais são as influências, né, que estão além da obra que a gente está lendo, né, que vão além da obra que estão lendo, que geralmente são os mestres, né, aqueles que com quem ele aprendeu. E dali a influência de todo o trabalho dele a partir de Carl Rogers. Então a gente percebe que é uma influência muito positiva, né, na obra dele. O que mais a gente vai ver aqui? O prefácio é feito pelo neto do Gandhi, né? Então ele conta um pouco da passagem dele aqui com o avô, as oportunidades que ele teve, né? Aqui, ó, deixar por algum tempo com meu avô, o lendário, né? Mahatma Gandhi, para que eu pudesse aprender com ele a lidar com a raiva, a frustração, a discriminação, a humilhação que o processo racial violento pode trazer. Então ele é um jovem que passou algumas, né, preconceito racial, na África do Sul, na época do Apartheid, e ele teve essa oportunidade de depois viver um tempo com o avô dele e entender, né, todo esse processo aí. Então é bem interessante essa, esse prefácio, né? Então vejo que às vezes a gente encontra riqueza, né, não só na obra, mas também nos detalhes. Então no prefácio, né, um prefácio muito rico, a história, né, do neto do Gandhi, que traz uma informação importante para a nossa leitura. Então sempre é bom a gente estar olhando, né, primeiro, né, observando ali, fazendo esse aquecimento, para depois a gente aprofundar na nossa leitura. Avançando um pouquinho mais, né, tem aqui um outro texto, não sei se vai aparecer, que talvez possa cortar um pouquinho. Então tem aqui, né, é uma epígrafe, né, então ele escolhe aqui uma poesia aqui de Ruth Beberme, né, e ele coloca aqui a poesia que chama Palavras são janelas, né? Ou são paredes. E aí é uma poesia bem interessante, tem uma passagem na poesia aqui que tem muito a ver, né? Com essa questão, né? Você me ajudará a me libertar? Né? Então é a pergunta que tem aqui, né? É muito interessante isso, porque volta naquela questão, né, libertária. Volta na questão, né, de que quando a gente se liberta de um conflito, né, a gente consegue então desfazer aquele nó da nossa vida, né, desfazer aquele processo psicossomático que está instalado. E aí é um processo de libertação, né? E é uma visão de libertarianismo, né? Então, quando a gente pensa no libertarianismo, a gente pensa num ser humano que está se libertando de algo que não é bom para ele, né?
Um indivíduo que consegue atingir, por uma ferramenta como essa, né, uma libertação em face de algo que não lhe é bom. Tá? Então é muito interessante essa passagem. Depois a gente já, né, encerra aqui, tem o sumário, mas o sumário eu não vou comentar, porque aí a gente já vai começar a leitura, né? Mas aí eu passo lá para o fim da obra, né? Quando eu também vou vendo o que tem lá no final da obra. Aí eu vou encontrar dados, né, sobre lá o Centro de Comunicação Não Violenta, que continua na Califórnia, né? Então a gente vê que o autor está morando na Suíça, mas o centro continua na Califórnia. Mas ele continua no mundo todo, fazendo, né, formando pessoas, né, para atuar. Tem um endereço aqui, né, online. A gente também entrou nesse endereço, né? E aqui também tem um endereço de um outro endereço aqui também, que tem numa outra página. E a gente também visitou, daqui a pouquinho a gente mostra para vocês. O que mais eu queria mostrar para vocês? Aqui eu achei uma coisa muito interessante no final da obra. E por isso também que a gente, antes de ler o livro, a gente tem que ir no final da obra, né? Para a gente localizar dados e coisas interessantes que o autor tem disponibilizado para a gente. Então, por exemplo, eu até marquei aqui, ó, tudo que é importante nos livros eu faço uma orelhinha de burro, tá? Você pode colocar um post-it ali, é que o post-it às vezes pode perder a cola e se perder, então eu coloco a orelhinha de burro mesmo, porque a orelhinha de burro eu sei que sempre vai estar lá. Então o que acontece? Nesse tópico aqui, eu não sei se vai dar para ver inteiro, porque talvez corta um pouquinho, tá? É um tópico que vai trabalhar a seguinte questão, né? Alguns aspectos básicos que todos temos. Então, assim, como nos sentimos quando nossas necessidades são atendidas? Então, ele coloca várias situações aqui, né? Vários estados que acontecem quando as nossas necessidades são atendidas, né? Então, nós ficamos otimistas, esperançosos, contentes, alegres, cheios de energia, comovidos, impressionados. Então é legal ter essa tabela, né? Por quê? Porque aí você consegue, né, quando você está interagindo com alguém, estabelecer empatia e saber o que está passando com aquela pessoa, né? Principalmente quando você também olha aqui embaixo, né, como nos sentimos quando necessidades não são atendidas, né? Então lá, aborrecidos, confusos, constrangidos, impacientes, irritados, irados, saturados, relutantes, perturbados. E daí também até para a gente fazer uma própria autoleitura, né? Então, quando a gente está irritado com algo, por exemplo, o que está acontecendo, né? Por exemplo, você pode estar com sede. Você está irritado porque está com sede, então vai lá e toma água, né? Então, tudo tem aqui, na verdade, aqui são sintomas, né? Esses são sintomas de um conflito, né? Quando uma necessidade não é atendida. Enquanto aqui a gente tem sentimentos de coisas quando as coisas estão atendidas, né? Quando nós estamos tranquilos. E aqui embaixo ele faz uma lista, né? De tudo aquilo que nós necessitamos, daquilo que nós buscamos. Então, é uma tabelinha de 2 folhas, mas pode ajudar muito bem se a gente já entender essa tabelinha, pessoal. Ela já permite que a gente faça empatia, né? Que a gente também entenda nossas situações quando nós estamos, porventura, né, passíveis de viver um conflito, né? E que a gente também possa fazer alguma correção. Então, por exemplo, você está com sede, está irritado, está com sede, para e vai tomar água, né? Não fica ali com sede, irritado, né? Vai tomar água, resolve. Então vejo que aí a gente tem uma resposta interessante, né, que a gente pode, né, a partir de uma autopercepção, né, de quando a gente está em algum daqueles estados que possa estar gerando, né, uma situação de necessidades não atendidas, como a gente pode lidar com aquilo, né? Então vejo como é interessante. E o último tópico que tinha aqui para falar desse pequeno, né, início é sobre a bibliografia. A gente sempre tem que olhar a bibliografia, né? A bibliografia ela nos ajuda, por exemplo, a buscar outras obras sobre o assunto, né, que eu quero aprofundar. Então, assim, gostei do assunto, quero fazer um TCC, quero fazer uma pesquisa, quero aprofundar, então vou buscar na bibliografia, né? E daí eu vou achar outras obras interessantes sobre o mesmo assunto, né? Então é o caminho que a gente faz para encontrar mais obras. E também permite que a gente entenda um pouco mais das fontes que ele utilizou. Quais assuntos tem nessas fontes, né? Então vale a pena dar uma lida. O vídeo já ficou um pouco extenso, tá? Mas era
importante a gente fazer esse primeiro vídeo aqui. Então, deixo aqui, né, já aberto para vocês assistirem. E vamos começar a nossa leitura. Nós temos 2 semanas para vencer esse importante livro, né? E provavelmente no final de semana a gente marque um outro vídeo ou um bate-papo ao vivo. Vamos ver como é que vão estar o tempo, né? Como estão as condições. Mas se não for ao vivo, pelo menos mais um vídeo, né? No meio do caminho da leitura aqui para vocês, para a gente, né? Tá compartilhando o que nós estamos aprendendo juntos aqui, tá bom? Sou o professor Martins e até o nosso próximo vídeo.